Boa noite, irmãos. Estamos hoje com um convidado especial, diretamente do Canadá. O David Mears esteve conosco há pouco mais de um ano, nos visitando aqui no Brasil. E agora estamos de volta aqui com ele, um pouquinho do tempo dele, por uma hora, para ele falar sobre os dardos inflamados do maligno. E vamos ouvi-lo, né? Então, vamos dar graças, ele vai fazer a abertura. You can go ahead. Okay, I'm going to have to talk English because if I talk Portuguese, nobody will understand me. Se eu for tentar falar português, ninguém vai me entender. Let's just ask the Lord for his help. Vamos pedir ao Senhor a sua ajuda. Our God and our Father, we're very thankful for the Lord Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. We're always thankful to have opportunity to open your precious word. Nós somos sempre gratos por ter a oportunidade de abrir a sua preciosa palavra. We think of how the enemy of our souls, he wants to distract us in many ways. E nós precisamos prestar atenção de como o inimigo do Senhor pode nos distrair de muitas maneiras. We all need help with this, our God. Nós todos precisamos de ajuda nisso, Senhor. We pray as we would look at your precious word that it would be a time of real profit for us tonight. Nós oramos ao Senhor que a sua preciosa palavra possa nos ajudar essa noite. So we'd ask for your help, and we'd ask it in the worthy and precious name of our Lord Jesus. Amen. Nós pedimos pela sua ajuda, e tudo isso pelo precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Our brother Haroldo here, he asked if we would look at the subject of the enemy's fiery darts. O Haroldo me pediu aqui hoje para a gente falar um pouco sobre os dardos inflamados do inimigo. It's a very important subject for all of us. É assunto muito importante para todos nós. So to start, we'll look at Ephesians 6, at the scripture where we read of the fiery darts. Para começar, vamos ler em Efésios 6, nas Escrituras, onde fala sobre os dardos inflamados. Why don't you read, Brother Haroldo, from verse 11 to the end of verse 18. Então, nós vamos ler no Efésios 6, do versículo 11 ao versículo 18. Eu tinha deixado em inglês. Hold on, I'm going to change to Portuguese here. Yeah. Então, Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. So in this portion, we have the exhortation to take the whole armor of God. Então, nessa porção da Escritura, nós temos a exortação para nos vestir de toda a armadura de Deus.
Now, that's a large subject, so we're not going to take up the whole subject, but we're going to concentrate on verse 16. Esse é um assunto muito longo, nós não vamos nos deter muito tempo nesse assunto, mas nós vamos nos concentrar mais no versículo 16. And that has to do with the shield of faith and quenching the darts of the enemy. E isso diz respeito, né, a tomar o escudo da fé, né, que nós vamos com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Now, as believers, it's very important for us to be able to understand the way in which the enemy addresses us. Como crentes, nós precisamos saber exatamente a maneira que o inimigo vai se dirigir a nós. He's a master at tempting us. Ele é um mestre em nos tentar. Now, he's had a lot of years of experience with a lot of people. Ele tem muitos anos de experiências com muitas pessoas. But it's helpful for us because the way he approaches us is always the same. Isso é de muita ajuda para nós também, porque a maneira que ele se aproxima de nós é sempre da mesma maneira. And if we can understand ahead of time how he approaches us, it's a big help to us. E nos ajuda muito também saber como essa maneira que ele se aproxima de nós, a gente tem muito que aprender com isso também. Isso nos ajuda. The devil is the enemy of our souls. Satanás é o inimigo das nossas almas. He's a murderer, he's a deceiver. Ele é um assassino, ele é um manipulador. He's a liar. Mentiroso. He hates Christ. Ele odeia Cristo. And he hates those who follow Christ. E ele odeia aqueles que seguem a Cristo. Now, those of us who are believers, he can't take us to hell, but he can destroy our joy and our happiness. Nós, como crentes, ele não pode nos levar para o inferno, mas ele pode nos atingir e destruir a nossa crença. Now, as we look at this subject, it's important for us to realize that we all have weaknesses. Olhando para esse tema, nós podemos perceber que todos nós temos fraquezas. We all have weaknesses, but we don't all have the same weaknesses. Todos temos fraquezas, mas nem todos nós temos as mesmas fraquezas. Some of us have trouble with anger. Alguns de nós têm problemas com a ira, com a raiva. Some of us have trouble telling the truth. Alguns de nós têm problemas para falar a verdade. Some of us have problems with dishonesty, with money. Alguns de nós temos problemas com desonestidade, com questão de dinheiro, com relação ao dinheiro. Some of us have trouble with our tongues and we tend to gossip. Alguns de nós temos problemas com a nossa língua, não conseguem parar de fofocar. Some of us have addictions. Alguns de nós têm vícios. The addictions might be alcohol or drugs. Os vícios pode ser com álcool, com drogas. It could be pornography. Pode ser pornografia. But it could be simpler things like just food. Mas podem ser coisas simples como comida. Or we might have an addiction to movies, or we might have an addiction to the sports world. Nós podemos ter vícios com filmes também, ou com esportes. Whatever the weakness is that we have, qualquer que seja a fraqueza que nós tenhamos, the enemy knows what our weakness is. O inimigo sabe quais são essas fraquezas. He knows what my weakness is. He knows what your weakness is.
Ele sabe as minhas fraquezas, ele sabe as suas fraquezas também. Now, as we look at this subject, we're going to look at some examples in the scripture of those that the enemy tempted. Então, nos focando no assunto, no tema, nós vamos olhar nas escrituras aqueles que o inimigo tentou. And it's wonderful to realize that we have some wonderful examples in the Word. E é maravilhoso vermos que temos exemplos maravilhosos na palavra. One of the most beautiful examples is the way the devil tempted the Lord Jesus. Dos exemplos mais maravilhosos é quando o inimigo ele tenta o Senhor Jesus. And in that example, he gives us the perfect way to be able to defeat the enemy. E nesse exemplo, ele nos dá, o Senhor nos dá a melhor maneira de se defender do inimigo, de derrotá-lo. There may be people here on this that are listening that you've done some fishing. Excuse me, done some? You gone fishing for some fish? Fishing, ok. Talvez alguém aqui que esteja nos ouvindo agora, eles gostem de pescar. If there's anybody here that's ever caught a fish, what I can say about you is you're a master deceiver too. Alguém que estiver aqui que já pegou um peixe também, podemos dizer que você também é um mestre na dissimulação, né? Because what you're doing is you're dangling this lure in front of the fish, and it's completely false. It's to deceive the fish. O que se faz quando se pesca é colocar uma isca, né, lá que é completamente falsa, que engana o peixe. And that's exactly the way the enemy of our souls works with us. E é exatamente dessa maneira que o inimigo de nossas almas, ele age conosco. So let's just take a minute and we'll go underwater. Então vamos tomar um minuto e ir para baixo d'água. So here's this hook and it's got a worm on it. Aqui está o anzol com a minhoca, né? Now if it's a small fish, it just grabs it. Mas o pequeno peixe ele vai lá e morde a isca. But if it's a big fish, he's got experience, so he comes and he looks at it and then he swims away. E o peixe grande, ele olha ali, ele tem mais experiência, ele olha ali e se desvia. But he's got it in his mind that there's something there. Mas ele fica com aquilo na mente de que tem alguma coisa ali. So he comes around again and he has another look. Aí ele dá uma volta para olhar novamente. And then he swims away. E aí ele se afasta novamente. But the third time he comes around, he says, that really looks good, and he grabs it. Mas em algum momento ele vai achar a isca interessante e ele vai morder essa isca. That is exactly the way the devil works with our weaknesses. É exatamente dessa maneira que o Satanás opera nas nossas fraquezas. And the way he does it is he tells us a lot of things that are true so that he can slip in a lie. E a maneira que ele faz isso é usando as coisas que são verdades, mas se transformam em mentira. When he was talking to Eve in the garden, he told her some things that were true. Quando ele falou com Eva lá no Jardim do Éden, ele falou de uma coisa que era verdade. And he always tells us things that are true to get our confidence. Ele sempre usa a verdade para ganhar nossa confiança. And that's the way he sucks us in. E é dessa maneira que ele nos suga. Now, I think it's important for us to realize, as I said earlier, that we're not all tempted with the same thing. É muito importante a gente perceber que
nem todos nós temos a mesma fraqueza, como foi dito antes. And typically, when anybody's fishing, they use different things to find out what the fish are feeding on. E quando se está pescando, se usa diferentes iscas, né, dependendo do peixe que está se procurando. Because all the fish don't feed on the same thing all the time. E nem todos os peixes comem a mesma coisa ao mesmo tempo. So when the fisherman finds out what the fish are feeding on, that's the bait he uses, and that's how he catches fish. Quando o pescador descobre qual é a isca que o peixe come, é aí que ele usa para poder pescar, para poder fisgar esse peixe. So the way that the enemy works with me is going to be different than the way he works with Brother Geraldo here. Então, a maneira que o Satanás opera em mim é diferente da maneira que ele vai operar com o irmão Haroldo. And he knows our weaknesses, and so he capitalizes on our weaknesses. Ele conhece as nossas fraquezas, então ele investe nessa fraqueza. Now, there's something that's important in the way that the enemy entices us. Então, tem uma coisa muito importante de que quando o inimigo, excuse me, the last part, I can get it. He sees when we have a desire for something. Ele vê quando nós temos um desejo por alguma coisa. The problem is when we have a desire and that meets with an opportunity. O problema é que quando nós vemos um desejo, o inimigo junta isso vê isso como uma oportunidade. If there's just the desire and no opportunity, it's not a problem. Se tiver somente o desejo, mas não houver a oportunidade, não tem problema. If there is an opportunity but no desire, it's also not a problem. Se houver uma oportunidade, mas não tiver um desejo, também não é problema. It's when there's a desire and an opportunity, that's when we have to close the door. É quando há um desejo e há uma oportunidade, é aí que o inimigo ele fecha as portas. Now let's turn to the book of James. Vamos ver o livro de Tiago. James chapter 1. Tiago, capítulo 1. And if you would read for me from verse 13, 13, 14, and 15. Okay. Nós vamos ler então os versículos 13, 14 e 15. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. This is always the way that the enemy works. Essa é sempre a maneira que o inimigo trabalha. And our responsibility is over in James chapter 4. E a nossa responsabilidade, nós vamos ver lá em Tiago 4. James chapter 4, and read verse 7. No versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. There's a very, very important word in the English language and in the Portuguese language. É uma palavra muito importante na língua inglesa e na língua portuguesa. And that word is no. E a palavra é não. We have to learn to use that word very often
with the devil. Nós precisamos aprender a usar essa palavra com bastante frequência com o Satanás. Because what the enemy does is he comes to us and he says, wouldn't you like just a little bit of this? Porque o que o inimigo faz com frequência é chegar para nós e falar, você quer provar um pouquinho disso? Not a lot, just a little bit. Não muito, só um pouquinho. If it was a lot, we wouldn't get sucked in. Se for muito, sabe que nós vamos nos empanturrar, né? Vamos tá cheio daquilo. So he says, oh, just try a little bit. Não, só experimente um pouquinho. It's so important that we use that little word, no. É muito importante que a gente use essa pequena palavra, não. Now, I'd like to turn to a few examples. Agora eu gostaria de mostrar alguns exemplos. Let's look at 2 Samuel chapter 11. Vamos olhar lá em 2 Samuel, capítulo 11. And we're going to see this is exactly the way the devil works. Nós vamos ver aqui da exata maneira que o inimigo trabalha. Maybe read from verse 2. This is 2 Samuel 11. Yeah. Read verse 2 and read verse 2 to verse 5. Ok. Então nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. This is a classic example of how the enemy works. Esse é um exemplo clássico de como o inimigo trabalha. What he does is he used David's senses. He used his eyes. O que ele faz é usar os olhos de Davi como o portão de entrada, né? You remember the big fish? It looked at the hook and it swam away, but it was in its mind. Vocês lembram do peixe grande que olhou o anzol e tomou o seu caminho? Mas aquilo ficou na cabeça dele. Here, David saw Bathsheba and he couldn't get her out of his mind. Aqui, o Davi, ele viu Batseba, mas ele não conseguiu tirá-la da cabeça. And that's the very time that we have to say no. E esse é o exato momento que nós devemos dizer não. Now turn over to Genesis 39. Vamos agora ver em Gênesis 39. We'll see another example. Nós vamos ver um outro exemplo aqui. If you read Genesis 39, read from verses 7 to 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao 12. Ok. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus?
E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Here we have a similar situation to David's. Aqui nós temos uma situação similar de Davi, but turned out very differently. mas tratada de uma maneira bem diferente. David said yes, Joseph said no. Davi falou sim e José falou não. You know, as believers, the Christian pathway is not for babies. It's not for babies. Ok. Como cristãos, o caminho do cristianismo não é para bebês, não é para recém-nascidos, né? It takes real energy to be a believer. Demanda-se muita energia para ser um crente. Because the enemy is much stronger than we are. Porque o inimigo é muito mais forte do que nós somos. The wonderful thing is, the Lord is much stronger than the enemy. O que é maravilhoso é que o Senhor é muito mais forte do que o inimigo. But if the enemy is going to get an advantage with us, we have to say no to the Lord. Mas quando o inimigo ele tem uma vantagem sobre nós, ele nos faz dizer não para o Senhor. It's so important for us to spend much time in the Word of God. É muito importante para nós despender muito tempo com a palavra de Deus. And much time in prayer. Muito tempo em oração. Now, I want to turn to two other examples. Eu gostaria de ver agora mais dois exemplos. Because back in Ephesians chapter 6, voltando lá em Efésios 6, the verse that we read in connection with the devil's fiery darts has to do with the shield of faith. Então, o versículo que nós lemos, né, dos dardos inflamados do maligno, ele está ligado com o escudo da fé. And so he says in verse 16, above all, take the shield of faith. Então é dito no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Now I want to turn to an example in 1 Samuel 17. Eu gostaria de mostrar agora um exemplo em 1 Samuel 17. 1 Samuel? Yeah, 1 Samuel 17. Ok, é 1 Samuel 17. It's a story we're all familiar with. It's a story of David and Goliath. Essa é a história de Davi e Golias. Now notice what it says about Goliath. Notem o que é dito sobre Golias. Read verses 4 to 7. Nos lê então do versículo 4 ao 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. It's very interesting that in that 7th verse, we read that Goliath didn't carry a shield. Somebody else carried a shield.
É muito interessante vermos aqui no versículo 7 de que Golias não carregava o escudo, mas ele tinha um escudeiro para carregá-lo. The very thing that could have saved Goliath's life, he let somebody else carry it. O equipamento que poderia proteger Golias a sua vida, não era ele que portava, né? Era uma outra pessoa que carregava para ele. And so in Ephesians 6, the shield of faith is no good to us if we don't carry it. Então, lá em Efésios, voltando, né? O escudo da fé não tem eficiência nenhuma se nós não carregarmos. Turn over to 2 Samuel. Vamos voltar lá em 2 Samuel. 2 Samuel chapter 1. Capítulo 1. And this is David, and he's speaking about Saul's death. Aqui nós vamos ver Davi falando sobre a morte de Saul. So read verse 21 of 2 Samuel chapter 1. Ok. Vamos ler então o versículo 21. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caía sobre vós, nem sobre vós. Campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Here we have a similar situation where Saul had a shield, but he threw it away. Aqui nós temos uma situação similar de que Saul tinha um escudo, mas ele o deixou de lado. To me, that's so solemn because again, that which could have preserved his life, he threw it away. Então, novamente, é uma situação de que aquilo que podia salvar a sua vida foi desprezado, foi deixado de lado. And that's why it's so important in Ephesians to take the shield of faith. Por isso que é tão importante lá em Efésios a gente pegar o escudo da fé. Now, I want to look at one more scripture in 1 Chronicles chapter 12. Nós vamos ver mais uma passagem aqui na Escritura, em 1 Crônicas, versículo 12. 1 Chronicles chapter 12, and read verse 8. Versículo 8. Verse 8. 8. Ok. Yeah. E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. In this chapter, we have many different people that were a help to David. Nesse capítulo nós temos muitas pessoas que foram ajudadas por Davi. You have those that were good marksmen with a bow. We are sorry. They could use a bow and arrow. Ok. Tem aqueles que foram que usavam arcos de ossos, né? There were people that could use a sword. Tinham pessoas que podiam usar espadas. There were people that could use a spear. Pessoas que podiam usar lanças. But in verse 8 here, we find this group of people. It says they could use the shield. Mas aqui no versículo 8 tem um grupo de pessoas que usam o escudo. We might think it's more important to use the other things, but the shield is so important. É sempre importante usar as outras coisas também, mas o escudo é muito importante. And so in Ephesians, the exhortation is to take the shield of faith. E a exortação lá em Efésios é de que revista, né, com o escudo da armadura de Deus, né, mas principalmente do escudo da fé. Now, I would like to look at the example of the Lord Jesus when he was tempted by the devil. Eu gostaria de olhar agora o exemplo do Senhor Jesus quando ele foi tentado pelo
pelo demônio. We're going to find that in Matthew's Gospel, chapter 4. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Matthew chapter 4. Maybe read the first 11 verses of Matthew 4. Ok. Nós vamos ler até o versículo 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Each time the devil tempted the Lord Jesus answered by quoting the Word of God. A cada vez que Satanás tentava o Senhor, o Senhor dizia que se ele citava, né, que estava escrito sempre tudo aquilo que estava na palavra. Ele sempre utilizou a palavra para refutar o que o diabo falava para ele. And that's why it's so important for us to know the Word of God. É por isso que é muito importante para nós saber a palavra de Deus. And it's so important for us to have our whole being saturated with the Word of God. E é também muito importante que todo o nosso ser esteja saturado da palavra de Deus. I had something interesting happen when I was a teenager. Tem uma coisa interessante que aconteceu quando eu era um adolescente. My father came to me and he said something to me. Meu pai veio até mim e falou alguma coisa. He said, when you get to heaven, what are you going to say to Ezekiel when Ezekiel says, how did you like my book? Quando você chegar ao céu, o que você vai dizer para Ezequiel quando ele te perguntar o que você achou quando leu o meu livro? Well, it was embarrassing to me because I'd never read Ezekiel. Então eu fiquei desconfortável com isso porque eu nunca li Ezequiel. You know, when the enemy tempts us, the Spirit of God can bring the scripture to our memory. Então quando o inimigo chega a nós, a palavra de Deus ela vem a nós na nossa memória. But the Spirit of God can't bring to our memory something we haven't read. Mas ela não pode vir à nossa memória de alguma coisa que a gente não leu. So that's why it really takes energy to make sure that we read the Word of God. É por isso mesmo que requer energia da gente para a gente ler toda a palavra de Deus. We can have a tendency to just read our favorite portions. Nós temos a tendência de ler as nossas porções favoritas. We need to read all the Word of God. Nós devemos ler toda a palavra de Deus. And we can't read it all in one night. E nós não podemos ler tudo numa noite. But we need to read a little bit every day. Mas nós podemos ler uma pequena porção todo dia. And when we've completely read it, start over. Aí quando completamos toda essa leitura, começa novamente. And I think that's such an important principle because the Spirit of God can't bring to our memory something we haven't read.
Esse é um princípio muito importante, porque a palavra de Deus não pode vir à nossa mente se alguma coisa que a gente não leu. One of the things my father told me just before he passed away, Uma das coisas que meu pai me disse um pouco antes dele estar com o Senhor, he said, David, read the Word of God with your ears. ele falou: David, leia a palavra de Deus com seus ouvidos. If we just read it with our eyes, it's not the same. But if we read it with our ears, we read it like we're hearing the voice of the Lord. Se nós lermos somente com os olhos, não é a mesma coisa de estarmos lendo e ouvindo ao mesmo tempo. É como se estivéssemos ouvindo a voz de Deus. And this is the way that God communicates to us. Essa é a maneira de que Deus se comunica conosco. And so we have in this portion in Matthew the perfect example of how the Lord Jesus met the enemy. E aqui, nós temos nessa porção aqui em Mateus 4, de como o Senhor Jesus derrotou o inimigo. So these are important things. Let's go back to Ephesians. Vamos voltar em Efésios agora. Because that portion that we read in verse 6, it starts in verse 11 by saying, put on the armor of God. Verse 6. Verse 11. Verse 11, ok. Então, o que nós lemos, né, aqui, tudo começa no versículo 11. Né? The armor is no good if we don't put it on. A armadura não serve para nada se nós não a vestirmos. Now, we don't have the time, but there are various different aspects of the armor. There's many things there. Nós não temos tempo de falar sobre tudo, mas tem muitas coisas que compõem essa armadura. We're told to put on the helmet. Aqui nos diz para colocarmos o capacete, né? That's armor for our mind. O capacete para nossos pensamentos. The enemy, he works on our minds. O inimigo, ele trabalha nas nossas mentes. But then the verse that we've been looking at is verse 16, and that is the importance of taking the shield of faith. Então, o que nós lemos aqui no versículo 16, o importante é que a gente use o escudo da fé. It's no good to us if we don't take it. Não é bom para nós se a gente não utilizá-lo. Well, I trust as we've looked at this subject that it would be a help to each one of us. Eu acredito que tenha sido falar sobre esse assunto tenha ajudado um pouco a cada de nós. And that we would understand the way the enemy works. Para nós podermos entender a maneira que o inimigo trabalha. And we would learn to resist the enemy. E aprendermos como resistir ao inimigo. Maybe Geraldo, you could just commit us to the Lord. Ok. Bom, vamos dar graça então, irmãos, para encerrar. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, por esse tempo que o irmão David dispôs para trazer essa porção da palavra aqui, para que seja de ajuda a todos que estão nos ouvindo agora, para todos aqueles que vão nos ouvir na gravação. Te agradecemos, Pai, por estar permitindo que utilizemos desse meio para levar um pouco mais da sua palavra, um pouco mais da sua verdade, para que todos possam conhecer um pouco mais da pessoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos por tudo, Pai, pelo bendito e precioso nome de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amen. Amen. Thank you, David, for your time. Obrigado a todos, irmãos. Good to be with you. Very good to be with you. Okay, thank you.
Foi muito bom. Também tá agradecendo por estar aqui presente. E obrigado, irmãos. O senhor permitindo, nos vemos no domingo, na continuação do estudo de Efésios também, da onde paramos lá, no capítulo 4. Boa noite. Bye, bye.